Dando continuidade às categorias de jogos e exercícios do TO, na aula de hoje seguiremos com as quarta e quinta categorias. A quarta categoria, Ver Tudo Que Se Olha, está subdividida em 3 sequências principais. A primeira é a sequência dos espelhos, uma reprodução mimética das imagens em diálogo. A segunda é a sequência da modelagem. Aqui, os diálogos não são reproduzidos mimeticamente, e sim interpretados, traduzidos. A terceira é a sequência das marionetes. Os diálogos visuais pressupõem marionete e marionetista usando fios e hastes. E a quarta sequência são os jogos de imagem. Uma pessoa assusta, outra protege. Todas as pessoas participantes deverão estar espalhadas pela sala. Sem dizer nada, cada uma deverá pensar em uma pessoa que amedronta e outra que vai protegê-la. O jogo começa. Todas andarão pela sala ao mesmo tempo, tentando se proteger, cada qual pondo aquele que a protege entre si e aquela pessoa que lhe faz medo. Como ninguém sabe quem protege quem ou quem intimida quem, a estrutura das pessoas na sala será sempre diferente, estará sempre em movimento. Descobrir a alteração. 2 filas, cada pessoa de frente para a outra, se observam, depois se viram de costas e alteram um determinado detalhe na sua própria pessoa ou na roupa. Voltam a se olhar e cada uma deve descobrir a alteração da outra. Completar a imagem. 2 pessoas se cumprimentam apertando-se as mãos. Congela-se a imagem. Pede-se ao grupo que diga quais os possíveis significados que a imagem pode ter. É um encontro de negócios? Amantes partindo para sempre? Um negociante de drogas? Etc. Várias possibilidades são exploradas. As imagens são polissêmicas e os seus significados dependem não só delas mesmas, mas das pessoas que observam. Uma das pessoas da dupla sai e a pessoa que conduz o jogo pergunta à plateia os significados possíveis da imagem que resta agora solitária. Convida-se alguém, que assim o desejar, a entrar na imagem em uma outra posição. A primeira pessoa continua imóvel, dando-lhe um outro significado. Depois sai a primeira pessoa e uma quarta pessoa entra na imagem, sempre saindo um e ficando outra, entrando assim a seguinte. Depois dessa demonstração, todas as pessoas se juntam em pares e começam com uma imagem de aperto de mão. Uma pessoa se retira da imagem, deixando a outra com a sua mão estendida. Agora, em vez de dizer o que pensa que esta nova imagem significa, a pessoa que saiu retorna e completa a imagem, mostrando o que vê como possível significado seu. Coloca-se numa posição diferente, com uma relação diferente com a parceira que está com a mão estendida, mudando o significado da imagem. Então a segunda pessoa sai desta nova imagem, observa e depois reentra na imagem e a completa, mudando o significado outra vez. E assim por diante, uma pessoa de cada vez, estabelecendo um diálogo de imagens. Como os exercícios de modelagem, as pessoas devem pensar com seus corpos. Não importa que a maneira que a pessoa escolheu para completar a imagem não tenha um significado literal. O importante é deixar o jogo correr e as ideias fluírem. A pessoa que conduz o jogo pode adicionar um ou mais objetos ao jogo, uma cadeira, por exemplo, ou 2, e as pessoas podem movê-los, desde que, com isso, a imagem da parceira não seja deslocada. Há também uma variante a 3 pessoas.
Duas pessoas dão as mãos e uma terceira, ao vê-las, decide onde entrar na imagem. Assim, sucessivamente, cada uma das três sai, observa o que resta da imagem, outra imagem com outro significado, e torna a entrar em rodízio. A quinta sequência são os jogos de máscaras e rituais. Foto dinamarquesa. O grupo vai andando em uma direção, uma das pessoas sai e diz: uma foto para... e completa com quem ela quiser. Uma foto para sua mãe, para o papa, para fulano, para ciclano. Quem conduz o jogo diz já, e todos se viram para a pessoa que perguntou, fazendo com corpos e rostos a imagem que gostariam de enviar em foto para a pessoa citada. O desmaio de Frejus. Cada pessoa é sorteada com um número de 1 a quantas forem as pessoas presentes. Elas devem andar perto umas das outras e quem conduz o jogo começará a dizer números com um certo intervalo. A cada número, a pessoa correspondente desmaia e deve ser segurada pelas companheiras. A pessoa que conduz poderá dizer 2 números de cada vez, e não necessariamente na mesma ordem. A sexta sequência é a imagem do objeto polissêmico. E a sétima é a intervenção do espaço e as estruturas espaciais do poder. Homenagem a Magritte. Essa garrafa não é uma garrafa. Este jogo tem 2 pontos de partida. O primeiro são as palavras de Brecht. Há muitos objetos num só objeto, se a meta final for a revolução. Mas não haverá nenhum objeto em nenhum objeto, se não for essa a meta final. O outro ponto de partida é o trabalho do René Magritte. Algumas de suas pinturas levam títulos que dificultam a identificação dos objetos que representam. Esta maçã não é uma maçã, este cachimbo não é um cachimbo, e nós vemos um cachimbo pintado no quadro. O que Magritte quis dizer realmente foi que um cachimbo ou uma maçã pintados em um quadro não são nem maçã nem cachimbo, são obras de arte, são pintura, artes plásticas. Essa maçã não é uma maçã e não é mesmo, basta tentar comê-la para se certificar da verdade do título, aparentemente mentiroso. Este jogo é uma homenagem ao pintor surrealista belga e começa-se com uma garrafa de plástico vazia, dizendo-se que esta garrafa não é uma garrafa. Então, o que será? E cada participante terá o direito de usar a garrafa em relação ao seu próprio corpo, fazendo a imagem que quiser, estática ou dinâmica, dando ao objeto garrafa o sentido que quiser. Um bebê, uma bomba, uma bola, um violão, um telescópio, um sabonete. Depois da garrafa pode-se usar uma cadeira ou uma mesa. Um pedaço de pau pode ser uma arma, um bastão, uma estaca, uma pá, um maestro, uma vara, um remo, um apito, uma flecha, uma lança, um violino, uma agulha, muitas outras coisas. Só não pode ser mesmo um pedaço de pau. Na quarta categoria, também estão os jogos de interação de elenco. Jogos extrovertidos, como a luta de galos. 2 pessoas improvisam, a primeira acusa a segunda de alguma coisa, por mais inverossímil que seja, e a segunda tem que aceitar e se defender, procurando dar plausibilidade ao implausível. A segunda não sabe, ao se iniciar a improvisação, quem é a outra, nem quem é ela mesma. Deve-se aceitar o que a outra pessoa diz que ela é e na medida em que for descobrindo ali no jogo também. Nessa sequência também estão os jogos introvertidos, como as 2 revelações de Santa Teresa. O título não tem nada de religioso e está relacionado com o bairro do Rio de Janeiro, onde o jogo foi inventado. O grupo decide qual o tipo de relação interpessoal deseja investigar. Marido-mulher, pai-filho, professor-estudante, doutor-paciente, etc. Somente relações próximas e carregadas de sentido e de emoção podem ser selecionadas. Formam-se duplas e em cada uma as pessoas decidirão somente a. Quem interpreta o quê? Quem é uma e quem é a outra? Não podem ser as 2 pessoas pais ou alunos, etc. Cada uma deve ser um dos polos do binômio. B. Onde vai ser a cena em que vão se encontrar?
você, qual idade cada um tem? São diferentes, por exemplo, uma mãe de 30 anos, outra de 60. Depois disso, as pessoas saem de perto uma da outra e cada uma pensa sozinha em uma revelação, alguma coisa boa ou má, um tabu, que fosse dita e que provocaria o maior choque na relação, que nunca mais voltaria a ser a mesma. A improvisação começa quando duas pessoas se encontram. Aí, elas começam conversando uma com a outra sobre assuntos que essas personagens geralmente conversam e a fazer o que acreditam que essas personagens habitualmente façam, incluindo todo tipo de lugar, comum e clichê. Depois de alguns minutos, quem conduz o jogo diz: uma das duas pode fazer a primeira revelação. Então, uma das pessoas deverá revelar à outra alguma coisa de grande importância que tenha potencial para mudar a relação, para melhor ou para pior. A outra pessoa deverá mostrar o que imagina ser a reação mais provável. Aí se improvisa a reação a essa revelação. Depois de alguns minutos, a pessoa que conduz pedirá à segunda pessoa que faça agora a sua revelação, que deve ser tão importante quanto a anterior. E a primeira pessoa reagirá de acordo com o que imagina que seria a verdadeira reação da cena, ou da outra. Outro intervalo e quem conduz diz que uma das duas deve partir. Elas improvisam a separação, ou um vejo você depois, ou um boa noite, ou um adeus para sempre. Esse jogo é particularmente útil para revelar a estratificação numa determinada cultura. Primeiro, onde maridos e mulheres, por exemplo, usualmente se encontram e falam, na cozinha ou na cama. Que revelações as moças fazem para suas mães? Estão grávidas de um homem casado ou querem abortar? Querem abandonar a casa? Parar de estudar? Deixar o país? Comparações que se podem fazer entre as diferentes duplas, por exemplo, onde se encontram, o que revelam, etc. Essas revelações são muito eficazes como maneira de revelarem mecanismos de uma determinada sociedade. Chegamos à quinta categoria de jogos e exercícios do TO, a memória dos sentidos. Parte-se da premissa de que os sentidos têm uma memória e trabalha-se para despertá-la. Essa categoria relaciona memória, emoção e imaginação. Dessa categoria, nós vimos no módulo 1 a série Memória, Lembrando Ontem. Na próxima aula, apresentaremos uma proposta de oficina cujo objetivo é debater as questões de gênero, questionar os padrões de gênero a partir das vivências pessoais das pessoas participantes. Te vejo lá!